Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende. E o tema da nossa conversa vai ser exatamente a ciência e tecnologia praticada hoje em nosso país. Ministro, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Antes de começarmos nossa conversa, a nossa produção separou alguns trechos de um relatório apresentado pelo senhor recentemente sobre as atividades no setor de ciência e tecnologia. Nós vamos assistir esse pequeno trecho para depois iniciarmos nossa conversa. Por favor. Expansão e consolidação do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Os investimentos em bolsas do CNPq e da CAPES crescem ano a ano, com ampliação de seu valor de compra. Em 2010, serão concedidas 160 mil bolsas, da iniciação científica à pós-graduação. Mestres e doutores. Em 2009, o Brasil atingiu marca inédita de 50 mil titulados, número que cresce a cada ano e que em pouco tempo elevará em 100% o total dos pós-graduados existentes no país, se comparado a 2007. Produção científica. Crescimento de 56% entre 2007 e 2008. O Brasil já responde por 2,7% da produção científica mundial. É hoje o 13º no ranking internacional. Em articulação com os estados, o PACTI garantiu a ampliação dos recursos destinados aos núcleos de excelência em pesquisa e o aumento de projetos com alto potencial de retorno científico e tecnológico. A criação de 122 Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia deram um novo impulso à pesquisa básica, descentralizando a produção científico-tecnológica em áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável. Internet avançada para educação e pesquisa. A expansão da Rede Nacional de Pesquisa, RNP, possibilitou aplicações inovadoras em áreas como educação e saúde, com destaque para a rede universitária de telemedicina. Promoção da inovação tecnológica nas empresas. O PACTI e a Política de Desenvolvimento Produtivo, PDP, criaram novos instrumentos de estímulo à inovação nas empresas brasileiras, para torná-las mais competitivas aqui e no exterior. A FINEP e o BNDES abriram várias linhas de financiamento à pesquisa e desenvolvimento em diversas áreas. Programa de Subvenção Econômica. Destinados 1,7 bilhões de reais não reembolsáveis para apoiar a inovação nas empresas. No total, já foram beneficiadas 2.600 empresas. Sistema Brasileiro de Tecnologia, Cibratec, aproxima universidades e empresas. Entre 2007 e 2009, disponibilizou 244 milhões para o desenvolvimento tecnológico e inovação nas empresas em todas as regiões do país. Incentivos fiscais. Com a Lei do Bem, foram concedidos 2,7 bilhões em benefícios fiscais a 870 empresas entre 2006 e 2008. Ministro, esses dados se referem ao período 2007 e 2010. Percebe-se que houve um crescimento no volume dos recursos aplicados na área de ciência e tecnologia. Mas em termos relativos, quer dizer, comparando o crescimento do PIB, o Brasil está investindo hoje mais em ciência e tecnologia do que no passado? E qual é essa proporção desse crescimento? O Brasil está investindo hoje mais do que fez no passado. Na verdade, os investimentos estão crescendo nos últimos anos. E, para você ter uma ideia, no final da década de 80, o Brasil investia da ordem de 0,5% do PIB em ciência, em pesquisa e desenvolvimento, porque investir em ciência e tecnologia é uma gama um pouco maior de recursos. Então, em pesquisa e desenvolvimento, ele investia há 20 anos atrás aproximadamente 0,5% do PIB. Esse valor cresceu um pouco na década de 90, mas aí ele estagnou durante algum tempo e, tradicionalmente, sabe-se que o Brasil nunca investiu mais do que 1% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Pois bem, o número este ano, no final de 2010, chegaremos até o final
com aproximadamente 1,35% do PIB. Ou seja, é um investimento constante nos últimos anos. E ele foi muito estimulado nesses últimos 4 anos pelo PAC da Ciência. O vídeo que nós assistimos agora é exatamente um relatório do Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi um plano não do nosso Ministério. Ele foi coordenado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, mas ele é um plano do governo federal como um todo. Então nós tivemos mais investimentos da Petrobras, do Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério de Minas e Energia, BNDES, e, portanto, é um plano do governo como um todo. Ele fez com que o governo federal assumisse o compromisso de investir mais. Isso estimulou as empresas a investirem, porque há recursos investidos em empresas e elas precisam ter a contrapartida e, além disso, são estimuladas a fazer isso. E também os estados, de modo que os recursos têm crescido mais fortemente nos últimos anos. Agora, por exemplo, o crescimento na publicação de artigos científicos. Houve realmente, pelo visto, um crescimento exponencial, mas como se compara com o crescimento dos artigos publicados na China, na Índia ou na Rússia, para ficarmos no âmbito dos chamados BRICS? Veja, a China tem um número de publicações maior e cresceu muito nos últimos anos, mas ela tem uma comunidade científica muito maior. A mesma coisa vale para a Índia. A Índia tem uma comunidade científica maior e tem o seguinte, a Índia tem uma tradição em ciência. A Índia já houve alguns cientistas indianos que receberam o prêmio Nobel porque há mais de um século que ela investe em ciência e tecnologia. O Brasil é novo nessa área. Nós começamos a formar pesquisadores há 40 anos atrás. Nosso programa de pós-graduação começaram na década de 60 e o primeiro doutor formado no Brasil, de forma institucional, foi formado em 1970. Então o Brasil é o mais novo deles. Mas apesar de ser o mais novo, a nossa arrancada dos últimos anos fez com que nós passássemos a Rússia, que é um país de tradição em ciência e tecnologia, em número de publicações em revistas internacionais. Isso aconteceu no levantamento de 2008. Nós ultrapassamos a Rússia, ultrapassamos a Holanda, que é um país menor, com a comunidade científica menor, mas com muita tradição em ciência e tecnologia, e estamos agora em 13º lugar. Há 20 anos atrás, aliás, há 10 anos atrás, nós estávamos quase em 20º. Então a arrancada dos últimos 10 anos é muito grande, principalmente dos últimos anos. Mas nós já estamos conseguindo transformar a ciência em tecnologia, porque sabe-se que um dos problemas da área é que o número de patentes registradas no Brasil é muito pequeno comparativamente com os outros países em desenvolvimento. Como é que o senhor analisa esse aspecto? Esse é exatamente o grande desafio para o Brasil na próxima década, porque nós hoje podemos dizer que sabemos como fazer ciência, como formar recursos humanos qualificados e temos um sistema universitário bastante bem provido de pesquisadores, cientistas, de professores. Mas na inovação tecnológica, que é a forma pela qual a ciência se transforma em riqueza, que é feita nas empresas, nós estamos praticamente começando. Isso se deve a alguns fatores. Um deles é a falta de cultura nas empresas de fazer pesquisa, desenvolvimento e inovação. A outra é a falta de articulação entre a política de ciência e tecnologia e a política industrial. Aliás, nos anos 90, nós tínhamos uma política de ciência e tecnologia claudicante e nem tínhamos política industrial. Era proibido falar do governo intervir no sistema. Isso mudou nos últimos anos e hoje nós temos, por conta da aprovação da Lei da Inovação em 2005 e por conta de outros instrumentos, nós temos hoje um leque de instrumentos. O vídeo mostrou a subvenção econômica que está indo para as empresas. Então, temos um leque de instrumentos que tem estimulado as empresas. Então, o resultado é que o crescimento das atividades de inovação nas empresas é muito grande. A contratação de mestres e doutores pelas empresas está aumentando muito. Então, nós estamos avançando nessa área, mas temos um longo caminho pela frente ainda. E o senhor acha que nós vamos conseguir formar a tempo e em quantidade
os engenheiros necessários e mais o pessoal da área de ciências exatas para dar sustentação a esse processo de desenvolvimento sustentável do nosso país? Esse também é um outro desafio e também há uma questão histórica envolvida. No início da década de 80, o Brasil estava no final de um ciclo de expansão e formávamos cerca de 30 mil engenheiros. Durante praticamente 20 anos, o país parou de crescer, nós começamos a ter conhecimento pela mídia de engenheiros desempregados. Isso acabou resultando numa procura menor pelos cursos de engenharia e numa diminuição no número absoluto de engenheiros formados. Nós chegamos no ano 2000 formando metade dos engenheiros que formávamos 20 anos antes. Então, o que está acontecendo agora? A falta de recurso humano, de engenheiros em certas áreas. Mas isso já está se refletindo no sistema universitário. Hoje, a procura pelos cursos de engenharia é maior do que era alguns anos atrás, porque os jovens sabem que não há falta de emprego para engenheiros, pelo contrário, há falta de engenheiros. Só que esse é um processo que exige um certo tempo para dar resultado. Mas nós já temos uma maior procura pelos cursos de engenharia, uma procura por melhores estudantes, e o que está acontecendo é que o Brasil está importando engenheiros, mão de obra qualificada em alguns setores, importando estrangeiros e também repatriando alguns brasileiros. Há muitos exemplos de brasileiros que voltaram nos últimos anos porque foram atraídos por essa situação de oferta de emprego bem remunerada. Aliás, como o dólar está baixo em relação ao real, a nossa remuneração em dólar ela é atrativa em termos internacionais. Mas eu pergunto, o problema não está mais enraizado? Quer dizer, se faltam professores de matemática, de biologia, de química, de física, até para o ensino primário, médio, e se a qualidade do ensino em geral no Brasil, como se tem constatado, não é realmente das melhores, como garantir que, de fato, não só em número, mas também em qualidade, esses futuros profissionais vão ser competentes o suficiente para dar vazão ao nosso desenvolvimento? Essa também é um desafio grande para o Brasil. Chegamos a essa situação também por razões históricas, mas essa questão está sendo enfrentada pelo Ministério da Educação. O Ministério da Ciência e Tecnologia participa em vários programas. A CAPES, que é uma entidade que tradicionalmente apoia a pós-graduação, o sistema universitário, ela hoje tem 2 novas diretorias voltadas para apoiar com os instrumentos que ela tem familiaridade, bolsas, estágios, programas, a formação de professores, a melhoria, a capacitação de professores que já estão formados, e há alguns programas em conjunto do Ministério da Ciência, Tecnologia e da Educação que favorece muito em algumas áreas. Por exemplo, a Olimpíada Brasileira de Matemática na Escola Pública. Essa Olimpíada hoje tem a participação de 19 milhões e 400 mil estudantes de escolas públicas. Ela foi implantada em 2005. Nós já temos estatísticas que mostram que uma boa parte dos alunos que são melhores qualificados na Olimpíada, que ganham medalhas, procuram um curso de engenharia. Esse programa, essas Olimpíadas acabam estimulando nas escolas públicas uma procura do professor por melhoria da sua formação. Eles procuram as nossas entidades. Então, esse é um processo que também está ganhando dimensão. A melhoria na formação do professor mas como você disse, os problemas todos estão sendo atacados ao mesmo tempo. São problemas que exigem uma solução de médio prazo, mas em alguns setores nós já vemos resultados bastante importantes. Queria que o senhor comentasse também um dado da CAPES. Temos hoje em torno de 160 mil professores, mestres ou doutores. Se formos
vê o crescimento relativo às décadas passadas, é um número até expressivo. Mas se formos comparar esses 160 mil mestres e doutores com uma população de 190 milhões de brasileiros, não é um dado ainda muito pequeno? Ele é um dado ainda pequeno, mas não muito. Para colocar em termos proporcionais, o número de pesquisadores que o Brasil tem, com mestrado e doutorado, corresponde a aproximadamente 0,8%, aliás, 8 em cada 1.000 habitantes. 0,8% da população. Então, é um número relativamente pequeno. Os países desenvolvidos, industrializados, eles têm um número que é 2,5 vezes o nosso. Isso quer dizer que nós precisaríamos ter da ordem de 500 mil pesquisadores para ter o número de pesquisadores proporcional à nossa população. Mas o importante, Armando, é que há 20 anos atrás nós formávamos 10 vezes menos o número de pessoas que estamos formando hoje. Quer dizer o seguinte, a nossa curva de crescimento ela está indo muito bem, o que quer dizer que o Brasil tem todas as condições de chegar em 2020 ou 2022, que vamos estar completando 200 anos de independência, num patamar que é, proporcionalmente falando, semelhante a dos países industrializados. Então, nós temos um desafio grande pela frente, mas as condições estão colocadas de tal maneira que na próxima década nós temos tudo para continuar evoluindo como estamos evoluindo nos últimos anos. Isso vai fazer com que esse, digamos assim, esse atraso relativo tenha sido plenamente compensado no ano dos 200 anos da nossa independência. Eu pergunto ao senhor, em que setores estratégicos nós estamos avançados, nós estamos na vanguarda, e em que setores estratégicos nós temos problemas e temos que queimar etapas? Em termos de produção científica, a nossa produção científica é maior proporcionalmente nas áreas de ciências agrárias. E isso não é por acaso, em grande parte é porque nos anos 70 foi criada a Embrapa. A Embrapa tem toda uma articulação com sistemas estaduais, com universidades. Então, a produção científica, no caso de ciências agrárias, acompanha a produção tecnológica. O Brasil hoje produz mais ou menos 10% da produção científica mundial em ciências agrárias transdisciplinar. No total, em todas as ciências, nós estamos com um percentual da produção mundial que é de aproximadamente 2,7%. Então, mostra que nós estamos bem na área de ciências agrárias. E estamos bem na produção científica e também na tecnologia, porque a agricultura, o agronegócio brasileiro, ele é competitivo em termos mundiais. Os outros países, a Europa, Estados Unidos, eles, na verdade, subsidiam a sua produção agropecuária para poder concorrer com o Brasil. Então, nós estamos bem nessa área. Agora, nós precisamos de avançar mais em algumas áreas de fronteiras, como na nanotecnologia, na biotecnologia. Precisamos avançar mais, estamos avançando em tecnologia da informação. Nós estamos muito avançados em biocombustíveis, tanto na ciência quanto na tecnologia. Mas podemos avançar mais em outras fontes de energia, como é o caso de energia solar, energia eólica. Nós estamos avançados nas áreas de petróleo e gás, tanto na área científica como na tecnológica. Mas precisamos avançar nas áreas espaciais, em engenharia espacial, no programa espacial, e precisamos avançar ainda mais no programa nuclear, em áreas de interesse de ciência e tecnologia nuclear. Pelos dados apresentados no início da nossa conversa, a relação universidade-empresa tem melhorado, houve um azeitamento, digamos assim, desse fluxo aí de intercâmbio entre universidade e empresa. Mas a comunidade científica sempre se queixou um pouco de certos entraves, que a legislação dificultaria a compra de insumos para pesquisa, a importação. O senhor, como ministro, tem se preocupado também em melhorar, agilizar esses processos para que os pesquisadores possam, de fato, fazer pesquisa no Brasil com maior facilidade? Na verdade, o Ministério da Ciência e Tecnologia
juntamente com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e suas agências, a FINEP no lado do MCT e o CNPq e o BNDES no lado do MEDIC, tem dado a essa questão uma prioridade muito grande. E de que forma? Nós estamos financiando com novos mecanismos criados pela Lei da Subvenção, pela Lei da Inovação, que é a subvenção econômica, mas também com instrumentos do BNDES, a inovação nas empresas. As empresas têm procurado mais as universidades e o centro de pesquisa porque sentem que precisam de maior apoio. As universidades se sentem mais estimuladas a interagir com as empresas. E hoje nós temos um leque de instrumentos e um leque, digamos assim, de estímulos para que o sistema do conhecimento interaja mais com as empresas e faça com que nós possamos ter aquela situação que falamos antes, da ciência e a tecnologia gerando riqueza. Essa é uma atividade que está avançando muito. A cada dia nós temos uma informação nova de uma nova empresa que recebe, que procura uma universidade, e por conta disso nós estamos já num estágio avançado de formação do que nós chamamos o Sistema Brasileiro de Tecnologia, o Cibratec. O Cibratec está fazendo, e vai fazer com mais intensidade nos próximos anos, para o sistema industrial e de empresa de serviços, o que a Embrapa fez pelo agronegócio. Ou seja, articulando os centros de inovação, os centros de serviço que estão nas universidades, nos institutos tecnológicos e no centro de pesquisa com as empresas. O Cibratec é hoje formado por muitas redes de entidades atuando em temas, atuando por tipo de atividade, e o Cibratec já começa a dar resultados e dará resultados muito maiores na medida que ele vai ficando conhecido pelas empresas e que as empresas comecem a saber com mais facilidade, através do SEBRAE, com quem estamos articulados, através dos portais que existem, como acessar o sistema para resolver um problema, para um gargalo tecnológico, ou para como ter apoio para desenvolver melhor um produto do seu portfólio. Ora, há uma novidade também no plano legislativo, que é essa MP 495, apelidada de MP da Compra, que mexe na lei de licitações. Por que essa MP é importante para a área científica? Porque todos os países que têm um sistema industrial avançado na tecnologia, há muito tempo, eles fizeram com que o governo fosse o principal comprador, digamos assim, das novidades tecnológicas. O Programa Espacial Americano foi que estimulou as empresas americanas a desenvolverem a microeletrônica, a eletrônica de pequeno volume e tamanho para ser colocada nos satélites. Então, a eletrônica é devida, em grande parte, ao Programa Espacial Americano. E assim por diante, tem muitos exemplos. No Brasil, até agora, até recentemente, até um mês atrás, era o sistema público de saúde, de qualquer área, tinha que fazer as suas compras pela Lei 8666, e que diz que vence a licitação aquela empresa que tiver o produto com menor preço. Pois bem, hoje a lei a medida provisória de compras de incentivo tecnológico que ela dá um diferencial e uma preferência de compras para o produto desenvolvido no Brasil. Isso traz, Armando, um grande estímulo para as empresas, principalmente aquelas que estão se arriscando um pouco mais e em fase de decidir se vão entrar numa certa linha mais arriscada. Isso dá, essa medida provisória dá a elas uma garantia de que, tendo o produto, o governo comprará, porque ela poderá competir de forma muito mais, digamos, vantajosa do que poderia em outras situações. Ministro, nós estamos no final do nosso tempo, mas eu perguntaria ainda ao senhor como combater essa certa ojeriza que o jovem em geral tem pelas ciências exatas, como atrair os jovens para a área de engenharias. Gostaria que o senhor, como última resposta, se dirigisse aos jovens que eventualmente estão nos assistindo com um recado assim: venham ser cientistas. Como é que o senhor
O que o senhor diria para atraí-los para essa área? Em primeiro lugar, um aspecto muito importante para os jovens é que, como eu disse anteriormente, hoje não faltam empregos para engenheiros, para cientistas, para pesquisadores. Os jovens que estão em escola pública sabem muito bem que a Olimpíada Brasileira de Matemática na escola pública chegou a todas as escolas. Nós temos hoje a Olimpíada Brasileira sendo disputada por alunos de 99,1% dos municípios brasileiros. Todo aluno de escola pública conhece a Olimpíada de Matemática. E o que está acontecendo é que, ao fazer a Olimpíada, ao se preparar, ele é estimulado a estudar matemática, aí ele perde o medo da matemática. Isso está acontecendo de maneira visível nas escolas públicas. Agora, há uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, desde 2004, que é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Essa iniciativa envolve muitas atividades nas escolas, nas universidades e um grande número de municípios brasileiros, na qual naquela semana, e ela vai ser realizada esse ano, na terceira semana do mês de outubro, ela é uma semana no mês de outubro todos os anos, e os alunos então têm professores que mostram a ele a beleza das experiências científicas, o fato de que a ciência não é um bicho-papão, a ciência está ao alcance de todos, na medida que vocês, jovens, estudem, ela é bonita, ela é muito atrativa e o Brasil tem um campo muito grande para avançar nessa área. Como eu disse anteriormente, nós temos cerca de 170 mil pesquisadores, precisamos de 500 mil e o número de empregos, de oportunidade para jovens no futuro vai crescer muito. De modo que, Armando, esse é a minha palavra para os jovens. Não tenham medo da ciência. Eu sou cientista, eu estou no momento ministro, mas eu sou cientista. Cientistas são pessoas normais, aquela caricatura que às vezes se faz do indivíduo esquisito, e com avental, debruçado sobre o equipamento do laboratório. Aquilo é uma figura, uma caricatura que não vale para a sociedade hoje. O cientista, a profissão de pesquisador, ela é uma profissão muito atrativa, na verdade, mais atrativa até do que muitas outras para muitos jovens, e o campo para ela é muito grande no Brasil. Ministro, muito obrigado pela entrevista. Você acaba de assistir uma entrevista com o ministro Sérgio Rezende, da Ciência e Tecnologia. Os telespectadores que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, já sabem como fazê-lo. Basta acessar www.senado.gov.br/TV. Até um próximo Cidadania.